Mateus capítulo de número 7. Depois, se puder ver aqui, o pessoal do som tem alguma caixa aqui que tá beleza, Rafa, obrigado. Mateus capítulo de número 7, verso 13 e 14. Se você puder se colocar em pé. A palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Lucas 13, capítulo 13, verso 22 a 24. Obrigado, Rafa, valeu. Lucas 13, 22, diz assim: e percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dai-nos entendimento da mesma. Fala ao coração da tua igreja nessa manhã. Ó Pai, que saiamos daqui com uma certeza. A certeza de que, de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor falou ao nosso coração. Sê conosco, Pai. Sê com esse teu filho que fala contigo, e sê com cada um irmão ao ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu sou imensamente grato a Deus pela vida da igreja. E não somente a Igreja Batista da Esperança, a qual já estamos caminhando para 23 anos, ou seja, a igreja que mais tempo estou congregando, mas por todas pelas quais Deus me deu o privilégio de, por algum tempo, estar somando, quer seja como membro, quer seja como pastor interino. E nesse quesito igreja, irmãos, eu estou bem rodado, né? Eu fui membro da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, eu fui membro fundador da Igreja Batista do bairro Castrioto, hoje em Monte Oreb, fui membro seminarista da Igreja Batista do Alto Independência. Aí o Senhor nos trouxe para aqui, para a Igreja da Esperança, pastoreando a Esperança. Deus me deu a oportunidade, o privilégio de estar como pastor interino na Igreja Batista Nova Jerusalém, depois na terceira Igreja Batista de Três Rios, depois na primeira Igreja Batista do Quitandinha, depois na Igreja Batista Primeira de Sapucaia, depois por 2 vezes na Igreja Batista Memorial de Petrópolis e depois na primeira Igreja Batista do Alto da Serra. Então, de igreja eu estou rodado. Cada uma dessas igrejas, irmãos, me acrescentou alguma coisa, mas todas elas tinham uma questão em comum: nenhuma delas era perfeita. Nenhuma delas era uma igreja que, se fosse colocada uma carta como foi colocada
as 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, seriam igrejas sem repreensão. Então eu posso dizer que todas estas 10 igrejas eram igrejas da porta larga. Porque a porta estreita não é a porta da igreja. A porta estreita é a porta dos céus. Porque a igreja, ela convive e vai sempre conviver com algumas questões que passam pelo crivo da igreja, mas que de forma alguma passarão pelo crivo dos céus. Então, o fato de estar em uma igreja é algo muito bom, porque a igreja nos faz muito bem. Mas não é uma garantia de entrada pela porta que é estreita. E Jesus nos adverte isso. Então, essa parábola, ela é uma parábola pequena, mas que se torna gigante devido à proposta da sua mensagem. Porque é uma parábola que fala sobre 2 portas que representam 2 caminhos que vão levar a 2 destinos únicos e possíveis. Não existe uma terceira opção. Não existe um purgatório. Não existe, um limbo. Existem 2 destinos. Por isso existem 2 portas. E por isso 2 caminhos. E 2 públicos viajantes nestes caminhos que vão chegar a 2 possíveis destinos. E 2 evangelistas registram esta parábola em momentos diferentes. Mateus, ele registra essa parábola no final do Sermão da Montanha. E Lucas, ele vai registrar essa parábola na última viagem de Jesus para Jerusalém, antes da crucificação. E Lucas, ele acrescenta um detalhe importante, porque ele coloca essa parábola como uma resposta a uma pergunta que foi feita. E qual foi essa pergunta? Está no verso de número 23 de Lucas 13. Senhor, são poucos os que se salvam? Olha a preocupação dessa pessoa que se dirige a Jesus, dizendo: Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus, porém, ele não falou somente que poucos são os que se salvam, mas ele explicou também o motivo de muitos não escolherem o caminho da salvação. E um dos motivos é esse, é optarem inconscientemente pelas facilidades e prazeres da vida. Pessoas têm prioridades. E algumas pessoas, nas suas prioridades, elas têm tempo para todas as coisas, menos para aquilo que é importante. Mateus, ele se limita a falar somente sobre 2 caminhos, mas Lucas nos acrescenta uma informação que é muito importante. Muito importante. Ele vai dizer no verso 24, olha, porfiai. Ou seja, se esforcem, se esmerem por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Há um grau de dificuldade que precisa ser vencido. Há um esforço que precisa ser feito. Jesus, quando estava dizendo a respeito de João o Batista,
ele disse o seguinte, que a lei e os profetas duraram até João. E desde então, agora, todo homem se esforça para entrar no reino dos céus. Os caminhos, eles são opostos ao caminho da perdição. E segundo Jesus, esse caminho da perdição, humanamente falando, ele é o mais fácil, porque ele não me confronta. O caminho da perdição, eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu desejo. O caminho da perdição é o caminho da minha vontade, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. Então, mesmo dentro da igreja, tem muitas pessoas que trilham o caminho da sua própria vontade, escolhem aquilo que lhes favorece, que querem na verdade. Não é pagar o preço por fazer alguma coisa que às vezes eu não quero. Eu não quero, mas é o preço do caminho estreito. Eu tenho que contrariar a minha vontade. Porque aquele que quiser vencer na vida, precisa entender que antes do eu quero, tem que ter o que eu preciso, o que é de fato necessário, o que é de fato relevante e sobre todas as coisas, o que Deus espera de mim? Estava falando nessa manhã na classe discipulado sobre o pecado. E o que é pecado? Pecado é um ato deliberado de desobediência à vontade de Deus e à sua palavra. Então, todas as vezes que deliberadamente eu contrario a vontade de Deus, eu vou contra a sua vontade, eu vou contra a sua palavra, eu estou desobedecendo. Então, eu preciso fazer o caminho oposto, obedecer à sua vontade. Para que a gente vem na escola bíblica dominical? Para entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E quanto mais perto dele eu andar, mais fácil eu saberei discernir qual é a vontade dele para a minha vida. E o mais interessante é que no final, contrariando a minha vontade, eu vou viver o melhor de Deus. Porque quando eu contrario a minha vontade, em detrimento da vontade dele, eu faço a vontade dele, a palavra de Deus que eu acredito vai me dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí quando eu vi no final que eu contrariei a minha vontade, eu tenho uma família equilibrada, eu tenho meus filhos na presença de Deus, eu estou caminhando e Deus vai abençoando, porque eu resolvi que não vou fazer a minha vontade, porque a minha vontade é o caminho espaçoso, é o caminho do meu querer, mas o caminho estreito é o caminho do querer do Pai. E nesse caminho estreito eu não posso levar muita coisa, eu tenho que levar aquilo que é necessário, e eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso levar e o que eu tenho que deixar? Todo peso excessivo pode ser prejudicial e comprometedor. Então, um cuidado que eu e você temos que ter na nossa vida são os pesos que nós vamos carregando. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos deixar todo o pecado e o peso. Tem coisas, irmãos, que por si não necessariamente é um pecado, mas pode ser um peso e pode atrapalhar na caminhada. Então, às vezes, você tem que discernir
se você não está pesando a sua vida com algumas coisas que não vão te produzir algo benéfico. Quantas pessoas, irmãos, por querer amealhar e juntar nessa vida, vão se sacrificando a família, invertendo prioridades e valores. E aí é muito comum a gente ouvir dizer que o filho do rico foi nobre e o neto pobre. Já ouvi dizer que a rede Bramil foi vendida, não é? E é um império. O que os filhos vão fazer com tudo que foi amealhado, não sei. Não sei. Mas Jesus nos diz que nós devemos juntar tesouros aonde? Nos céus. Porque lá nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões minam e roubam. Cada passo dado precisa ser calculado, medido e aferido pelas Escrituras. E em contrapartida, o caminho largo, espaçoso, rouba de nós esse senso de esforço a ser depositado, pelo menos o senso de esforço a ser depositado para o reino. Porque alguns se esforçam, mas se esforçam com um objetivo errado, equivocado. E as facilidades desse tipo de rota, desse caminho largo, parece não fazer a pessoa perceber o destino para onde ele está os conduzindo. E é interessante, irmãos, que a palavra original do grego para porfiai é agonizomai. E a origem desse termo vem de um esforço que vem de um atleta que durante a competição, para conseguir o prêmio, ele tem que estar se sacrificando, ofegante, está se desdobrando. E aí qual é a orientação de Jesus? É que para empreendermos todas as nossas forças para concluirmos a trajetória, para alcançarmos a nossa eterna recompensa. Estamos vivendo, irmãos, um momento onde o esforçar-se para agradar a Deus, ele está caindo em desuso. Como eu falei com os irmãos, eu sou de uma geração, irmãos, de crentes de um outro século até, né? Porque eu, irmão Giovanni, irmão Alexandre, a maioria aqui é do século passado. Só quem nasceu de 2001 para cá é do século presente, né? Irmãos, os crentes iam na igreja de manhã, eles iam à noite também. Eles não escolhiam um culto para ir. Tinha culto lá, eles estavam. Hoje, e entenda isso, infelizmente muitos estão trilhando esse caminho. Ah, não, eu vou lá, eu já cumpri o meu papel, Deus, obrigado. Mas Jesus disse que o reino dos céus, ele é ganho por esforço. Não que a salvação seja pelo nosso mérito. Não é. É pela graça e por meio da fé. Mas precisamos perseverar no caminho que conduz à salvação. Perseverar nesse caminho. E a minha perseverança vai sinalizar para outros que devem perseverar também. A sua entrega vai mostrar para outros que eles precisam ser mais
entregues também. É muito comum, irmãos, o ser humano querer se nivelar. O que é que todo mundo está fazendo? Porque é isso que eu vou fazer também. Principalmente sobre algo que eu tenho que contrariar a minha vontade e o meu querer. Mas olha, não fique com o que o outro está fazendo e nem se medindo pelo outro. Olhe para as Escrituras e olhe para o que diz o Senhor dos Senhores. Porfiai, por entrar por uma porta que é estreita. Porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. E aí a reflexão que fica para o meu coração e para o teu coração é essa: o que eu estou deixando para poder trilhar pelo caminho estreito? Ou eu estou querendo ir pelo caminho da salvação, mas sem abdicar ou abrir mão de coisa alguma? Eu queria que você falasse com Deus nesse momento, porque a fé cristã não é a fé do convencimento do orador. A fé cristã é a fé do exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nessa hora, é uma boa hora para que eu e você possamos examinar o nosso coração e perguntar: Senhor, que proposta de vida eu tenho seguido? A da minha vontade, que é a porta larga, ou da tua vontade, que é a porta estreita, mas que ao final conduz à salvação? Senhor, abençoa vidas e corações aqui nessa manhã. Às vezes, Pai, nós precisamos ser confrontados pela Tua palavra, porque num mundo tão distante do Senhor, muitos, Senhor Deus, acham que pelo simples fato de estarem vindo à igreja num dia da semana, já estão muito melhores. E Pai, a Tua palavra diz que a porta é estreita, que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E Pai, nós queremos, Senhor Deus, vencer esse desafio de largar, Senhor Deus, o caminho da porta larga, da minha vontade, do meu querer, e entrar, Senhor Deus, por essa porta estreita, que pode não parecer muito confortável ao princípio, pode, Senhor Deus, mexer comigo interiormente, mas que se eu perseverar e continuar a trilhar por ela, ela vai me conduzir a um lugar maravilhoso. Ela vai me aproximar do Senhor e ela vai fazer com que a minha vida, Senhor Deus, tenha um sentido, um significado e, sobre todas as coisas, uma recompensa final. A pergunta daquele homem ecoa: Senhor, são muitos os que se salvam? Pai, Tua resposta a esse homem sinaliza que não. Mas, Pai, a condição de enxergar lá, a condição, Senhor Deus, de poder trilhar pelo caminho estreito, ela é, Senhor Deus, colocada para todos nós, e todos nós podemos escolher fazê-lo. Então, Pai, que cada um de nós, Pai, escolha fazê-lo, porque assim, Pai, nós vamos chegar ao final e dizer: valeu a pena.
valeu a pena caminhar pelo caminho estreito e passar por essa porta também. Sê conosco, Pai. Abençoa cada um daqueles que nos visitam nessa manhã. Ó Pai, querendo o Senhor, em setembro vamos realizar batismos, que tantos outros, Senhor Deus, desejem tomar esse passo de fé, porque esse passo também, Senhor Deus, sinaliza que eu estou querendo fazer não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sê conosco, Pai. Abençoa-nos. E que o amor eterno do nosso Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, reine sobre a tua vida, em nome de Jesus.